Bom, os políticos brasileiros eles são um pouco sem noção, mas para além disso eles não pensam muito no efeito daquilo que eles fazem, né? A gente aprovou uma lei no Brasil que falou que a gente vai tributar dividendos. E aí, obviamente, o empresário aí, tamanho médio, pequenas e médias empresas, o que ele fez? Parou de distribuir dividendo e está investindo pela conta da empresa. Você vai trazer uma série de consequências ali, mas eu vou tentar te mostrar se faz sentido isso fiscalmente ou não, né? Será que compensa investir pela conta da empresa? Porque talvez você tenha algumas vantagens em fazer isso. Ou é melhor investir pela pessoa física. Então vamos lá, pessoa física versus pessoa jurídica depois da lei dos dividendos, que muda tudo, né? Tem muito vídeo que eu já fiz aqui sobre isso, mas antes. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Quando a gente vai falar dos investimentos para pessoa física e pessoa jurídica, tem coisas que não são tributadas se você investe na pessoa física e tem coisas que são tributadas se você investe na pessoa jurídica. Aqui é o ponto que algumas pessoas não compreendem aqui. Então, por exemplo, se você vai investir no LCI, LCA, CRI, CRA e investimentos incentivados, quando você investe por meio da pessoa física, eles são isentos. Tanto é que a gente reconhece esses títulos como isentos. E aí o pessoal tá achando que se você investe via PJ, você tem o mesmo benefício tributário. Latada. Vi gente perdendo aqui 20, 30 mil reais para economizar 2. Então, tributado, tá? Esses investimentos todos são tributados na pessoa jurídica. Ações, quando você vende até 20 mil reais no mesmo mês, independente de ter ganho de capital ou não. Na pessoa física é isento. Na pessoa jurídica é tributado, você vai pagar imposto sobre aquilo ali. CDB, Tesouro e fundos, né, são, na pessoa física, tributados de 15% a 22,5%. E na pessoa jurídica, meu Raul, meu lindo, meu parceiro, meu amigo, até 34% de imposto, a depender, né, da sua empresa aí. Então, tirar o dinheiro e colocar no seu bolso aqui, né? Na pessoa física tudo bem, porque já está no bolso o dinheiro, não tem como, você tem que ter vindo de algum lugar. Quando você vai falar na pessoa jurídica, acima dos tais 600 mil por ano, até 10% na saída, até esse limite isento então. Lembrando, se eu tenho 2 sócios na minha empresa, cada um vai pagar nada até 600 mil. Raul, eu, minha esposa, meu filho, cada um até 600 mil. Raul, eu, minha esposa, meu filho e minha cunhada, cada um até 600 mil. Raul, eu, minha esposa, meus 16 filhos, apadrinhados e minha cunhada, cada um até 600 mil. Então, o custo da estrutura na pessoa física é zero. Quando você vai falar da pessoa jurídica, quando você investe por lá, você vai ter que ter um contador, as obrigações para recolher isso aqui direitinho e depois não tomar aquela naba, né? Então, beleza. Aqui na planilha já fica assim. Quando a gente está falando dessa nova lei dos dividendos, o que ela definiu agora? Pessoal, sei que o vídeo é técnico, mas pelo amor de Deus, vocês têm que ter paciência. Eu estou tentando trazer para vocês um pouquinho de conteúdo técnico. Vocês não gostam, mas tem que estudar. Então, negócio é o seguinte. 10% do imposto fica retido ali quando você recebe mais de 50 mil por mês, né, da mesma empresa. Então, toda vez que você recebe ali, o imposto já fica retido automaticamente. Tudo aquilo que passa do limite, então, o imposto vai pegar o valor inteiro distribuído no mês, né? Não só aquele excedente ali. Então, você vai ter um imposto que vai ficar mais alto. Lá no final do ano, você vai fazer o diferimento, né? Então, em 2025, o lucro que você apurou até 2025 ainda sai sem o imposto novo se você formalizou a distribuição. Por isso, muita empresa da Bolsa distribuiu tudo que tinha de dividendo ali. É o caso da Marco Polo, por exemplo, que a gente falou no último vídeo, né? Que está com um dividend yield de 28%, exatamente por conta desse fenômeno. Quando você tem 100 mil, por exemplo, de rendimento, vamos supor que você teve de rendimento, não estou falando de investimento. Se você investir no LCI na pessoa física, você vai ficar com o dinheiro inteiro. Se você investir no CDB na pessoa física, você vai ficar com 85% do dinheiro, 15 mil você vai pagar de imposto. Se você investir para um CDB na conta PJ, você pode perder aí, né, até 34 mil reais desse rendimento, ou seja, ficar com 66 mil. Quando você for fazer a distribuição depois, você deixou esse dinheiro investido no CDB, você vai ter um novo tributo. Então, em algum momento, você vai precisar de dinheiro para comprar uma casa, para fazer qualquer coisa. Daí, beleza. 59 mil ficou com você perdeu 41 mil. Então, você investe no CDB, deixa na conta PJ, depois, na hora de distribuir, você vai tomar uma naba. Então, as pessoas não estão fazendo essa conta. Raul, mas e se eu nunca distribuir? Eu posso começar a comprar as coisas pela minha conta pessoa jurídica. Algumas pessoas estão pensando nessa hipótese. O problema é que bem de uso seu pessoal pode acabar gerando algum problema com a Receita Federal, né? Você pode acabar tendo sua empresa autuada. Outro problema que pode acontecer é esse valor se acumula
E lá na frente, o governo decide aprovar uma lei de última hora, mexendo nessa estrutura ali, o dinheiro seu que está preso lá tem um tributo ainda maior. O governo faz dessas muitas vezes, vai deixando ali corda para você mesmo se enforcar. A lei brasileira já fez isso diversas vezes. Cria um imposto que, na verdade, não tem a função de executar naquele momento, ele tem a função de gerar uma reserva para a gente que tenta ser esperto, para depois o governo ir lá e aprovar alguma medida e ferrar com aquilo ali, né? Então toma muito cuidado com isso. Outro ponto que algumas pessoas não sabem é que o imposto de renda do CDB, ele vira crédito na pessoa física. Na pessoa jurídica não, mas na pessoa física ele vira crédito. Então é o seguinte, o governo aprovou um imposto mínimo, ele soma toda a sua renda do ano, dividendos, aluguéis e aplicações. Se aquilo excede o valor do mínimo, se você teve um imposto pago a mais, o governo vai ter que te devolver dinheiro. Então, por exemplo, eu tinha que pagar 10% em cima daquele valor. Se eu paguei 15% no CDB, esse 5% extra que eu paguei, ele virou crédito para eu abater no lucro da minha empresa que eu obtive. Sacou? Então essa metodologia algumas pessoas não entendem. Então o IR pago em CDB, tesouro, fundos, ganho de capital e etc., ele é deduzido do imposto mínimo apurado. Que você já pagava, né? Exato. Para algumas pessoas pode então acabar ficando até mais barato do que ficava antes, se elas calcularem isso da maneira correta. Agora, fica fora dessa conta todos os investimentos isentos, né? Então LCI e LCA, eles não entram na base desse mínimo, mas também não gera crédito nenhum. Então muita gente agora percebeu que compensa mais investir em investimentos tributados, em alguns casos, quando você tem um imposto sobre dividendo muito alto, para você poder abater isso. Pode comparar a rentabilidade, como é que fica para você que estourou esse limite mínimo. Curioso, né? O Brasil é um cabaré tributário. Então, a grande questão é um cabaré, mas nem todo mundo está convidado a entrar, né? Você tem que ter as manhas para poder entrar nesse cabaré. E algumas pessoas estão convidadas a entrar, mas... Para ser fudido. E tem gente que vai acabar entrando para Então essa é a grande questão, perdão aí pelo exemplo infeliz, né? Mas é basicamente isso mesmo. Então o Brasil tem 500 mil normas tributárias, é uma coisa muito insana. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aí com 1,5 milhão de dividendos no ano, sem retenção na fonte, mais 100 mil de rendimento aplicado. O que vai acontecer aqui? O IR pago no resgate, LCI, 0. O IR pago no CDB, 15 mil. Automático, na hora que você vende, já cobrou, né? Você que tem caixinha do Nubank já está acostumado com isso. Soma na base do mínimo. Não vai somar nada aqui no LCI. No caso do CDB, vai somar mais 10 mil na base do mínimo aqui. O crédito no imposto sobre o mínimo, R$0. No CDB, 15 mil de crédito no imposto sobre o mínimo. Custo final de imposto, então, R$0 na LCI, 10 mil no CDB ali, que você vai ter um custo final de imposto. Quando você está calculando o crédito, então, o CDB ele acabou custando para você 10% e não 15% de imposto, porque você vai pegar uma parte de volta. E a LCI, ela continuou na frente nesse caso, mas a distância vai cair. Então você começa a ter que fazer um cálculo se vale a pena ou não investir no CDB para você ter o diferimento na hora de fazer o seu imposto de renda, né? No geral, para as pessoas que estão ultrapassando esse valor, tem compensado muito investir em CDBs e em outros títulos não isentos. Isso para quem ultrapassa os 600 mil anos. Para quem ultrapassa 600 mil anos. Para quem não ultrapassa, você não está pagando nada. Esse vídeo é só para você aprender, né? Porque não vai fazer muito sentido para você. Agora, a grande questão é, para você, o dinheiro que vai ficar na operação, né, Raul, tem uma empresa, não é para você tirar todo o dinheiro. Aquele dinheiro que é necessário para a operação, compensa você deixar ele na PJ, sem pagar nenhum pedaço de saída, porque você não vai pagar. Ele vai ficar lá naquele fluxo de capital para sempre. O imóveis de aluguel, por exemplo, na holding, um aluguel paga cerca de 11%, por exemplo, na holding, né, contra 27,5% na pessoa física. Continua compensando você receber por meio da empresa. O lucro antigo que ficou parado ali pode ser distribuído sem o imposto novo para quem formalizar. Então, esse é o ponto importante. Né? Você formaliza para poder distribuir aquele lucro que já estava lá. Então, o que a gente tem aqui? Se você, por exemplo, pegar 500 mil da sua pessoa jurídica e investe em título público via o Alpo 11, porque é mais barato o imposto, né? Você vai render aí 20 mil líquidos para você no semestre e vai seguir na empresa. Então, esses 500 mil ali, você pegou meio milhão, deixou investido e segue na mão da empresa. Se você distribuir para a pessoa física, não vai compensar, né, o caixa da sua operação. Por quê? Porque vai sair mais de 50 mil de imposto aqui, depois você vai ter que voltar esse dinheiro para lá para poder fazer o fluxo de caixa. Então é burrice, né? Você vai ter um imposto pago em cima de uma coisa que não faz sentido nenhum. Algumas pessoas também estão tentando fazer isso aí para ver se faz sentido. É sem nexo. É porque quando a lei muda, sempre fica isso. Então, o caixa aí, você pode deixar no Alpo, pode deixar num CDB, pode deixar no LCI isento, pode deixar no que você quiser. Eu gosto do Alpo que a gente fez lá, justamente pensando nas pequenas empresas no começo, né, depois que a gente pensou na pessoa física, porque ele não tem come cota. Então, você só vai
pagar o imposto na venda, né? Você pode deixar o dinheiro rendendo ali, ó, para a empresa. Muitas vezes, a empresa nunca chega a zerar quanto dinheiro ela tem no caixa, né? Ela chega a ficar, 20 anos com o dinheiro rendendo. E quando você vai investir no Tesouro Selic diretamente, o Tesouro encerra e você tem que resgatar. Ou quando você investe no CDB, encerra e você tem que resgatar, né? Você tem aí o tempo de resgate e acaba rendendo menos. Deve ter muita gente caindo nessa cilada, né, Raul? Que era acostumada a misturar o dinheiro da PJ com a física. Ah, não, isso aí acontece demais. Hoje em dia, agora a pessoa tá tendo que organizar a força, né? É isso. Fazia errado, não tem como mais fazer errado. Muitos alunos nossos já tiraram essa dúvida, Muita né? gente que mistura o dinheiro da empresa. Não dá mais para misturar, né, gente? Que agora virou uma loucura aí. Então você tem também zero IOF, né? Você pode sacar aqui, quando é o Alpo, né? Você pode sacar, em vez do Tesouro Selic, você pode sacar amanhã sem devolver rendimento. Saca em D+1, né? Diferente do CDB, que você pode sacar a hora que você quiser, né? Isso aqui é horrível, né? Desvantagem. Outra vantagem também do Alpo é que, em vez de ser um CDB, por exemplo, você vê aí Banco Master quebrando, essas coisas, quando você está falando do Alpo 11 aí, apesar dele ser negociado em bolsa, só tem tesouro, né? Ele empresta dinheiro pro governo ali. E ele tem liquidez diária com taxa de 0,15% ao ano. Agora, qual que é o ruim, né? O custo, esse 0,15% ao ano de spread na bolsa, lembrando que acima de 10 mil o tesouro é 0,20, né? Ah, mas aí eu não vou pagar 2 vezes? Não, porque o Alpo, ele compra sem pagar o custo do tesouro, o que é uma vantagem boa pra gente. Na venda, o ganho entra na base aí de RPJ e CSLL, né? Então precisa ficar atento com isso, né? A vantagem da PJ é sem come-cota, essas coisas todas, mas entra aqui na base do IRPJ, não tem como, né? Você vai pagar em cima daquilo que você obteve ali de retorno, porque é assim. O patrimônio pessoal. Ah, Raul, recebi 500 mil. Não compensa eu deixar na minha PJ? Cara, latada, né? Por quê? 34% de imposto do rendimento todo ano. Loucura. E a saída até 10% vai continuar te esperando lá na frente. Então você adia o imposto para aumentar o volume para o governo cobrar mais e já pagando mais de 34%. Não faz nexo. Você vai deixar um dinheiro ali que o governo pode a qualquer momento mexer na legislação, você está correndo risco, né? Porque patrimônio pessoal você vai ficar colocando, comprando coisa ali, você vai arrumar rolo. E quando você distribui para PF, beleza, você vai pagar lá o dinheiro, só que no Brasil, né, com a taxa de juros do jeito que está agora, cara, em um ano você voltou à normalidade ali, menos de um ano. 8 meses você voltou à normalidade só com termos de rendimento e o que vier a partir daquilo você vai conseguir ganhar mais. Fora que você tem LCI isenta, se você quiser, se não quiser fazer o diferimento, e ainda pode abater uma parte desse rendimento. Então, assim, você vai pagar menos do que esse imposto no fim das contas. Compensa você distribuir o dinheiro. Vai usar o dinheiro na empresa? Investe pela PJ. Vai virar patrimônio seu? Vai comprar casa? Vai comprar sei o quê? Distribui e investe na pessoa física. Não tem outro jeito. Raul, não quero pagar imposto, vou continuar deixando meu dinheiro na pessoa jurídica, né? Tô puto com o governo. Lembra só o seguinte, no Brasil, dificilmente alguma lei retroage o nosso benefício, né? O que deve acontecer aqui é uma complexidade até maior. Quando vier o split payment, essas investigações estão lá, vai ser muito difícil você conseguir sonegar isso depois. Então você está atrasando agora para sonegar quando o sistema vai evoluir, você vai fazer uma besteira. Muito provavelmente, né? Na hora que começar isso, a análise agora de carro, de coisa que as pessoas acabavam comprando, aluguel, né, que o pessoal paga via empresa, eu acho que tudo isso vai acabar acrescentando uma camada ainda maior de complexidade e no futuro você vai acabar se ferrando. Já fiz alguns vídeos sobre o novo sistema, é 100 vezes maior que o Pix, não tem como mais, em tempos de IA, não vai nem precisar de concurso público para fazer essas cobranças. Então assim, tem muita gente achando que vai conseguir dar um desperto para cima do governo. Eu duvido bastante, eu acho que a esperteza acabou para todo mundo, né? Inclusive, quando a gente foi calcular agora o novo imposto, tá falando que o Brasil vai ter o maior IVA do mundo. A gente pode até ver uma redução no imposto sobre consumo, sobre ganho de capital. Acho extremamente improvável. É impossível? Claro que não. Né? O Brasil, gente, é uma terra complexa. Depende do Congresso, depende do Senado, depende do interesse dos amigos do rei. A gente sabe que tem muitas empresas grandes, né, que elas queriam esse imposto dessa forma. Tem esse ponto aí, porque isso facilita o empresário deixar mais dinheiro na empresa. E isso é mais fácil para as execuções de dívida que essas empresas têm. Então tem muita gente caindo nisso aí. Então a gente sabe que para os bancos isso aqui foi a melhor coisa do mundo, né? Você retém o dinheiro ali dentro da empresa, que é muito mais fácil de cobrar. A pessoa física no Brasil é muito mais protegida. Tem lei que não pode pegar dinheiro do seu que está na poupança, etc. E tem muita gente caindo nisso. Eu acho que, sim, você fazer exatamente o que o governo esperava que você fizesse, não pode estar certo. Não tem para onde, né? Você acha que ninguém pensou nisso, é só você o gênio incompreendido. É um bobão, né? Então, se você quiser aprender a investir, não precisa ser empresário, você pode ser qualquer pessoa. Eu recomendo começar pela nossa escola. Raul, hoje eu tenho muito dinheiro. Nossa, eu sou uma pessoa rica demais, tenho pouco tempo. Para de historinha. Abre o tempo de uso do seu celular. Tempo você tem de sobra, né? Isso aí a gente sabe. Agora é usar ele bem. Aprender a investir vai te ajudar a cuidar melhor do seu negócio. Vai te ajudar
a conseguir entender essas nuances, vai te ajudar a expandir o seu negócio e expandir também o seu patrimônio pessoal, que é importantíssimo para o empresário no Brasil, né? Esse papo de PJ rico, dono pobre é coisa de otário da década de 90, né? Hoje em dia a gente já precisa da pessoa física protegida, que é isso que faz o negócio ficar próspero, é isso que faz o negócio crescer. Então vai lá, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário, você vai não só entrar na nossa escola, como vai fazer parte também da nossa comunidade. Lá são vários empresários que trocam ideia aqui dentro. Ó. Você tem aqui uma parte só para pegar dicas com conselho de carreira, empreendedorismo aqui, só para pegar dica de empresa, pegar dica aqui de coisa que você está precisando. Está precisando de algum profissional para sua empresa? A gente tem aqui relações profissionais e network, né? Você percebe a quantidade de postagens, 3.200 publicações só de relações profissionais, pessoal trocando ideia, porque é isso que faz a diferença. O relacionamento é a principal arma que você pode ter no Brasil, né? Tanto é que quando você vai analisar os colégios de ponta de São Paulo, o que eles fazem, né? Para você estudar lá, você vai pagar $3.000, por exemplo, de mensalidade. Para quê? Tá em dólar mesmo as mensalidades hoje em São Paulo. Eu falei certo mesmo. Por quê? Porque ali você garante que só tem pessoas do mesmo nível ali. É isso que eles fazem. Relacionamento no Brasil é uma coisa que te dá indicação para carreira, te dá ajuda ali em todas as coisas, te faz ser contratado. Então a gente criou esse ambiente aqui exatamente por isso. Foi para a escola, uma comunidade. Você também tem uma consultoria quando você tem um patrimônio maior. Raul, já estou na fase de estruturar uma holding. Tem também a equipe de advogados, contadores, na nossa Wealth. Então, assim, tem de tudo para você que está querendo ir para o próximo nível, né? É isso. Tem que começar pela escola, Raul. Não gosta de estudar. Não gosta de estudar, vai ter que estudar. Ou não vai entrar na UVP. Simples assim. Não tem como abrir conta na nossa plataforma sem virar aluno. Não tem como ter consultoria. Não tem como ter comunidade. Não tem como ter nada sem virar aluno. É simples assim. Qual câmera vocês utilizam para gravar? Qual câmera é? Atualmente, Sony FX3. Atualmente uma Sony FX3. Com uma lente... Não, tá respondendo é mais. Não perguntou a lente. Da próxima ele pergunta a lente. Não. Porque aí gera 2 vídeos. Então, se você quer saber a lente, aguarde o próximo vídeo. A palavra de Deus 123O9U comentou aqui. É só na bolsa que tá tendo essas promoções assim? Cara, não, né? Tá tendo vários investimentos baratos em vários lugares. Cássio falou, a Suzano também entra nessa lista? Não. Se eu não coloquei ela, é porque ela não entra na lista. Pelo amor de Deus. Mas tá bacana, Suzano, também. Raul, constantemente eu vejo empresas sendo negociadas com status de leilão. O que significa isso tecnicamente? Antes da abertura, depois da abertura, rola um leilãozinho para os institucionais fazerem os seus negócios ali. Se você não sabe o que é, provavelmente é porque não é útil para você. É esse o mecanismo da vida. Posso explicar se vocês quiserem. Leandro Van Broek. Que isso? Van Broek, né? Raul, será que na verdade estavam caras antes e agora ajustou? Eu ganhei muito dinheiro desde 2022, o que foi ótimo. Mas, ô Leandro, se você pega um preço médio de uma coisa e aquilo está abaixo daquela coisa, está abaixo da média. Se aquele preço sempre esteve acima da média, porque aquela é a média, né? E se a gente fizesse um vídeo só respondendo perguntas aqui no canal? Será que a galera Eu gostaria? não gosto, não. Um vídeo inteiro. Então deixa as perguntas aqui, que no próximo vídeo a gente faz um vídeo inteiro só respondendo perguntas. Desse vídeo. Não vou ficar respondendo perguntas aleatórias. Só desse vídeo. Só desse vídeo. Todas as perguntas desse vídeo serão respondidas. Todas. De nada, viu, galera? De nada. 100%. De Vamos nada. fazer um vídeo de 16 dias respondendo pergunta. Beijo.